Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva já estava caindo na cidade há vários dias, mas esta manhã o céu parecia finalmente ter se acalmado. As nuvens se afastaram, deixando para trás um brilho pálido e tímido, como uma promessa de alívio. A cidade, normalmente tão movimentada, parecia ter tirado uma folga, as ruas banhadas por uma luz suave que acariciava as fachadas dos prédios antigos. A escola secundária Saint-Michel, com suas antigas paredes de tijolos e corredores claustrofóbicos, exalava uma atmosfera familiar de renovação, como um coração batendo no ritmo da vida cotidiana, sempre o mesmo, mas sempre um pouco diferente. Era o início do ano letivo, e um novo aluno estava entrando na escola, sem alarde ou menor rebuliço. Ela não tinha escolhido esta escola, mas na verdade não teve escolha. O destino, ou talvez as circunstâncias, a trouxeram até aqui, longe de seu antigo bairro e de seus pontos turísticos. Ela se sentia estranha a essa nova realidade, como uma peça que não se encaixava direito em um quebra-cabeça já formado. Chamava-se Mariama, uma jovem negra de 17 anos, de olhos profundos, quase sábia demais para a idade, como se os anos e as provações tivessem querido marcar seu olhar antes mesmo que ela tivesse tempo de compreendê-los. Seus cabelos, curtos e crespos, estavam desgrenhados, como se o vento os tivesse soprado insistentemente, um pouco como a vida que ela levará até então. Nada em sua silhueta gritava fragilidade. Ela havia aprendido, há muito tempo, a carregar as provações nos ombros sem que o mundo visse o menor traço disso. Mariama não era do tipo que se deixava definir pelo que esperavam dela, e muito menos pela imagem que os outros queriam ter dela. Mas naquela escola, longe de casa, ela era uma página em branco, uma desconhecida, e isso, para muitos, era melhor do que um livro fácil demais de ler. Ela não estava acostumada a encarar. No seu antigo bairro, a vida era mais simples, mais difícil também, mas a hostilidade, quando estava presente, era mais frontal, mais aberta. Aqui, tudo era mais sutil, mais tortuoso. Sorrisos se escondiam atrás de olhares furtivos, e julgamentos se escondiam nos silêncios pesados dos corredores. Mariama estava ciente do impacto de sua aparência. Ela sabia que a cor da sua pele, sua discrição, sua maneira de se manter um pouco distante, eram todos marcadores que a colocavam na defensiva. Ela sabia disso muito bem antes de entrar na escola. A sociedade que o cercava tinha códigos bem estabelecidos, regras não escritas que pareciam imutáveis. E Mariama sabia que pessoas como ela nem sempre eram bem-vindas nesses lugares, que sua diferença era um convite à exclusão. Ela praticava boxe desde os 12 anos, como uma fuga, como uma forma de se proteger de um mundo que nunca a poupou. Era sua arma secreta, sua única defesa contra a violência do mundo e a violência, às vezes mais insidiosa, da indiferença. Seus punhos se tornaram uma extensão de sua vontade de nunca desistir. Mas no colégio Saint-Michel, tudo isso parecia distante, quase inútil. Ela não confiou em sua força física para conquistar seu lugar ali. Mas ela sabia que, se fosse necessário, o boxe nunca estaria longe. Mas isso estava fora de questão naquele momento. O momento presente era de observação, de paciência. Desde o momento em que ele chegou, a tensão era palpável. Os murmúrios dos estudantes podiam ser ouvidos atrás dele, olhares furtivos eram trocados, alguns curiosos, outros claramente hostis. Nos corredores do ensino médio, havia regras não escritas, códigos que muitas vezes não podiam ser quebrados. Mariama sabia disso. Ela sabia que sua aparência colocaria margem, que sua cor de pele e sua discrição a tornaria um alvo fácil para aqueles que buscavam um motivo para se sentirem superiores. Mas ela não estava lá para lhes dar essa satisfação. Ela não estava ali para se conformar à imagem que eles tinham do que ela deveria ser. Ela só queria sobreviver naquele lugar, passar despercebida, se tornar o mais invisível possível. As provocações não tardaram a chegar. Não era o racismo invisível que se pode encontrar em discursos pomposos ou editoriais sofisticados. Não. Era racismo de rua, racismo trivial, aquele de quem não quer enxergar além dos próprios estereótipos. Os primeiros dias foram marcados por insinuações, risadas abafadas e comentários mal disfarçados. Na sala de aula, as provocações eram sutis, mas persistentes. Um olhar de soslaio, um comentário sobre a cor da sua pele, uma risadinha atrás dela. No início,
Mariama apenas permaneceu em silêncio, fazendo papel de sombra, observando sem dizer nada, esperando que tudo passasse. Ela sabia que se respondesse seria pior. Então ela ficou quieta. Então um dia foi demais. Um grupo de garotos, acostumados a se considerarem os reis da corte, começaram a assediá-la. Eles acreditavam que a ignorância e o desprezo poderiam fazê-la se curvar, que ela se tornaria menor à medida que aumentassem a intimidação. Eram 3. Lucas, um loiro alto e de olhar duro, Maxime, um homem moreno e de ar rebelde, e Vítor, que parecia o mais atencioso, mas igualmente cruel em seu jeito de se divertir às custas dos outros. Todos os 3 tinham um ar predatório, como se a menor fraqueza em suas presas fosse suficiente para lhes dar a sensação de excitação mórbida que buscavam. Lucas, em particular, era um mestre da humilhação. Ele não precisava gritar para fazer sua presença ser sentida. Sua postura era suficiente para impedir que os outros chegassem muito perto. Ele sabia manejar palavras como facas e sempre tinha um olhar de aço que parecia desafiar qualquer um que ousasse encará-lo. Ei, Mariama, você acha que este é mesmo seu lugar? Deve ter algum engano, né? Ele disse ironicamente, com os braços cruzados sobre o peito e os olhos brilhando com uma malícia silenciosa. Ele tentava provocar a menor reação, como um leão brincando com sua presa. Maxime caiu na gargalhada, uma risada alta demais, cheia de desprezo. Você parece uma deusa do basquete com esses braços. Já bateu em alguém? Ele disse, como se essa observação pudesse alcançá-lo, como se achasse que havia encontrado uma falha em sua armadura. Mariama sentiu o calor da raiva crescer dentro dela. Cada palavra, cada olhar, cada explosão de riso me atingiram como ondas sucessivas. Mas ela permaneceu calma, quase calma demais. Ela sabia exatamente o que eles estavam esperando. Uma reação, um sinal de fraqueza. Eles queriam vê-la lutar na armadilha que eles mesmos haviam armado, tentando fazê-la duvidar, fazê-la perder a paciência. Eles achavam que ela iria se fechar diante da pressão, que ela iria se encolher diante dos ataques deles. Mas Mariama aprendeu ao longo dos anos que a melhor maneira de combater o ódio não era se deixar levar pela emoção, mas manter o controle de si mesma. Ela fez uma pausa, seu olhar caindo sobre eles, analisando cada um como um alvo, calculando o momento, o espaço, o efeito de seu silêncio. Seus olhos, escuros e intensos, não faziam nenhuma tentativa de escapar do olhar deles. Muito pelo contrário. Havia algo em seu olhar, uma certeza quase gélida, que perturbou os meninos. Por um momento, Lucas sentiu uma leve hesitação. A menina não respondeu, mas não parecia assustada. Ela nem pareceu ofendida. Ela observou, esperou, como um predador que sabe que está em uma posição de força, mesmo que ainda não tenha se manifestado. O silêncio que ela impôs era pesado, espesso, quase palpável. Ele perturbou o equilíbrio do pequeno grupo, que parecia não entender que sua falta de reação era em si uma forma de resistência. Lucas, vendo que o confronto que imaginava não estava acontecendo, decidiu levar as coisas adiante. Ele não queria perder seu poder, não podia se dar ao luxo de mostrar que havia sido desestabilizado. Ele se aproximou dela, com passos pesados, como se fosse o centro do mundo. Ele ficou parado bem na frente dela, com um sorriso arrogante nos lábios, antes de tocá-la de uma forma muito íntima, muito intrusiva. Ele deu um passo à frente, sua mão roçando o ombro dela em um gesto que não era nada inocente, como se quisesse enfatizar sua suposta superioridade. Você acha que será respeitado aqui? Você é só mais um estranho. Os alunos ao redor já estavam congelados. Um murmúrio percorreu a sala, como uma respiração suspensa, como se o próprio ar hesitasse em se mover. Ninguém esperava o que aconteceria em seguida. Todos, mesmo aqueles tímidos demais para intervir, sentiram esse momento como uma fronteira, uma linha invisível que não podiam cruzar. Mariama, por sua vez, já sabia que aquele momento mudaria tudo. Ela sentiu isso no estômago, como uma batida de coração mais forte que as outras. Ela não era mais uma espectadora. Hoje, ela seria uma atriz em sua própria história. Ela respirou lenta e profundamente, como se quisesse se concentrar. A sala parecia se expandir ao seu redor. Ela havia vivenciado essas cenas diversas vezes, em diferentes contextos, em diferentes bairros. Ela tinha visto o suficiente para entender a mecânica do bullying, para conhecer as reações esperadas, as palavras que feriam,
os gestos que buscavam reduzi-lo. Mas hoje foi diferente. Hoje, ela não era mais aquela garotinha silenciosa e retraída. Hoje ela estava pronta. Cada fibra do seu ser ressoava com essa certeza. Com um movimento rápido e fluido, Mariama girou sobre os calcanhares e, com precisão devastadora, derrubou Lucas com um soco limpo. Foi como um relâmpago, uma descarga de energia pura que atravessou o espaço. O tempo parecia passar mais devagar ao seu redor, como se a própria realidade hesitasse em acompanhar o ritmo de suas ações. O som surdo do impacto ecoou pela sala, um ruído que vibrou no ar, ficou gravado nas paredes e na mente das pessoas. Todos pararam de respirar por uma fração de segundo. Mesmo aqueles que estavam acostumados a vê-la como um alvo nunca imaginaram que ela pudesse reagir assim, com tanta violência, tão rápido. Lucas, completamente chocado, caiu no chão em um silêncio quase teatral, agitando os braços como se estivesse tentando se recompor em uma realidade que ele não esperava. Ele se levantou, com os olhos arregalados, o rosto pálido de surpresa, mas não disse nada. Ele não ousou. Ele nem sabia como reagir. Maxime e Vitor, também paralisados, assistiam à cena com uma mistura de choque e medo. O que eles sempre acreditaram ser possível, o que imaginaram sem nunca suspeitar que poderia acontecer com eles, aconteceu diante de seus olhos. Mariama, parada no centro da sala, parecia uma estátua de gelo, implacável. Seus punhos estavam cerrados, mas seus músculos estavam tensos com uma disciplina gélida. Ela não se deixou levar pela raiva, nem pela excitação da vitória. Ela sabia que aquela cena não era um fim, mas um começo. Seu olhar percorreu lentamente a sala, observando cada aluno, cada testemunha. Não havia triunfo em seus olhos, nenhuma satisfação equivocada. Houve apenas uma garantia calma. Não quero seu respeito, ela disse, com a voz baixa, mas firme. Cada palavra caía com a suavidade de uma pedra tirada em um lago calmo, criando ondulações que perturbavam a atmosfera até os menores cantos. Eu só quero ficar em paz. Você tem alguma outra pergunta ou vamos seguir em frente? Sua pergunta pairava no ar, nada ameaçadora, mas pesada. Ela não estava lá para implorar por um reconhecimento que ela já sabia que nunca receberia, mas para impor sua própria verdade, sem concessões. Houve um silêncio pesado, carregado de mil coisas não ditas. Os meninos, com os rostos vermelhos de vergonha e confusão, começaram a se retirar lentamente. Suas cabeças estavam abaixadas, mas não era submissão. Era incerteza, constrangimento, incompreensão diante de um mundo que eles pensavam dominar e que simplesmente lhes escapava. O público, que se aglomerava como uma plateia de teatro silencioso, também se dispersou. Seus sussurros encheram a sala, palavras de surpresa, admiração, mas também de medo. O que eles tinham acabado de ver era diferente de tudo o que tinham imaginado. Mariama não estava lá para ser aceita. Ela estava lá para ser ela mesma, sem concessões, e em sua abordagem calma, ela quebrou as correntes invisíveis que os outros tentavam impor a ela. Nos dias seguintes, as provocações tornaram-se mais discretas. Mas algo havia mudado. Mariama não se deixou mais levar pelos julgamentos dos outros. Ela se libertou das expectativas, dos rótulos, dos limites invisíveis que as pessoas tentavam impor a ela. Mesmo que a maioria permanecesse indiferente, mesmo que ela não se tornasse mais popular ou aceita, ela sabia que havia conquistado algo muito mais precioso. Respeito por aqueles que entenderam que a verdadeira força não está nos punhos, mas na capacidade de permanecer fiel a si mesmo diante da adversidade. Foi uma vitória interior, uma forma de liberdade que muitos nunca haviam experimentado. Mariama sabia que o caminho não seria fácil. Ela sabia que os ataques, mesmo os mais sutis, continuariam. Mas ela tinha uma profunda convicção: enquanto permanecesse fiel à sua verdade, nada poderia derrubá-la. Se o peso das palavras às vezes pesava sobre seus ombros, ela sabia que seus punhos estavam ali, não para golpear sem razão, mas para varrer a ignorância, o desprezo e todos aqueles pequenos atos de violência que só buscavam apagar sua luz. Ela não precisava lutar contra o mundo, mas lutar por si mesma, por seu lugar nele, sem pedir permissão.